Nós tivemos alterações na Lei de Execução Penal no ano de 2015, no final de 2015, pela Lei 13.163 de 2015. Essa lei ela veio acrescentar o artigo 18A, o artigo 21A e o artigo 83A. Então a gente vai comentar aqui agora porque provavelmente nas próximas provas vai cair esse assunto. O artigo 18, ele falava da assistência educacional. O artigo 18 diz o seguinte: o ensino de primeiro grau será obrigatório integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Perfeito. Então, o primeiro grau continua sendo obrigatório, sim, está certo. E ele se integra ao sistema escolar educacional do Estado, da unidade federativa. Agora, acrescentou-se o 18A. O ensino médio regular ou supletivo com formação geral ou educação profissional de nível médio será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. Detalhes para a prova. Nós vimos no 18A que o ensino fundamental era obrigatório. Agora o ensino médio também. Olha, o ensino médio, seja ele regular, aquele que você fica um ano estudando e passa para o ano seguinte, ou supletivo, aquele mais rápido, com formação geral, que visa somente a educação, ou ainda com formação profissional, sempre de nível médio. Ele será implantado nos presídios. Cuidado com prova, porque quando a Lei de Execução Penal fala estabelecimentos penais, ela está dizendo de todos, mas quando ela fala presídios, ela vai restringir. Portanto, este ensino médio será implantado nos presídios, aquele estabelecimento prisional provisório à disposição ali do juiz processante. Sabemos que alguns condenados, de acordo com a lei, também podem ficar nos presídios em determinadas situações, em obediência ao quê? Ao preceito constitucional de sua universalização. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativo e financeiramente com apoio da União, não só com recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária. Portanto, pessoal, este ensino ele pode ser do Estado ou pode ser também uma educação municipal. Nós temos o EJA, Educação de Jovens e Adultos, nos municípios. Então, portanto, o município pode ali subsidiar essa educação no sistema prisional e vai ter apoio, recurso da União, recurso da educação, também recurso da justiça ou recurso que vai para a administração penitenciária. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. É aquele EJA, Educação de Jovem e Adultos. Oferecerão. Agora, pessoal, não é mais uma possibilidade, é uma determinação. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e presas esses cursos supletivos. Parágrafo 3º. A União, os Estados, o município e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e presas. A lei, essa alteração na lei, essa emenda, ela veio trazer agora uma obrigação, ou seja, os recursos tecnológicos eles serão utilizados também à disposição dos presos. Observe que querem evitar o ócio. Então, naquelas unidades prisionais que já possuem tecnologia para receber o sinal à distância, seja via internet, seja por outro dispositivo, então isso será empregado. Mas, para a prova, você tem que entender como que você vai interpretar isso na prova. O Estado, a União e o Distrito Federal e os municípios. A União, todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e município. Os 4 entes federativos, eles vão estender tudo aquilo que ele tiver à disposição de educação à distância, em recurso tecnológico, às pessoas livres, eles devem estender também aos presos e às presas. Esse foi o 18A. O artigo 19 continua a mesma coisa. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação e aperfeiçoamento técnico. O parágrafo único também não modificou. O artigo 20 também continua a mesma coisa. E agora acrescentou-se o artigo 21A. Olha, o censo penitenciário
deverá apurar. Portanto, agora nós temos um censo penitenciário. Não é somente o número de presos que interessa agora à administração. Interessa também o censo sobre a qualificação educacional de cada preso. Vejamos, olha, esse censo deve apurar o nível de escolaridade dos presos e presas. Superior, primário, nível médio, a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e número de presos e presas atendidas, cursos, quantos cursos estão sendo ministrados, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação e aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidas, a existência de bibliotecas e condições de acervo. Sabemos que a maioria das unidades prisionais hoje possuem bibliotecas, ainda que seja um cantinho ali com o número de livros à disposição dos presos. Chama-se de bibliotecas, então isso, as condições dela, se é aquele cantinho, um depósito de livro, ou se é uma biblioteca estruturada. E 5, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. Por que esse censo? Porque a partir dos dados levantados nesse censo, políticas de educação prisional poderão ser estabelecidas. É necessário ter uma visão ampla para que possa fazer o planejamento. Então, guarde para a prova o artigo 18A. Ele veio estender o ensino médio, veio falar que da educação de jovens e adultos, educação à distância, cursos supletivos, e o artigo 21A vem falar do censo penitenciário. O artigo 83, o antigo texto, e esse texto, artigo 83, prevalece. O estabelecimento penal, ele vem falar dos estabelecimentos penais, como são os estabelecimentos, como deve funcionar esses estabelecimentos prisionais. Agora, foi acrescentado através dessa lei esse artigo 83A, que a gente vai passar a ler. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente. Então, para a prova, execução indireta. Nós sabemos que a administração prisional ela é ato exclusivo do poder público da administração direta. Estabelecimentos federais a cargo da administração federal. Estabelecimentos estaduais, presídios, por exemplo, a cargo da administração do Estado, do governador do Estado, através da sua Secretaria de Segurança Pública ou Subsecretaria de Administração Prisional. Agora, foi incluído a execução indireta legalmente, então poderão ser objeto de execução indireta. Portanto, não será o Estado que vai aplicar isso diretamente. O quê? Atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos. Vejamos o rol aqui taxativo. Olha, serviços de conservação, limpeza, informática, cooperagem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações, equipamentos internos e externos. Portanto, esse serviço material, ele pode ser terceirizado, execução indireta, ok? Então, olha, serviço de conservação, a unidade prisional, através do Estado, pode ter um convênio com um órgão, com uma empresa que vai fazer a manutenção, que vai fazer a limpeza do estabelecimento prisional, que vai tomar conta do serviço de informática. Isso pode acontecer? Pode, estar previsto em lei. Então, foi acrescentado pelo artigo A. O que não pode? A administração do sistema prisional. Essa administração, a gestão de presos, isso aí é a carga do Estado. 2. Serviços relacionados à execução do trabalho pelo preso. O preso, ele pode trabalhar? Sim. O preso pode, por exemplo, prestar serviço externo, preso condenado, se ele quiser, com a ciência dele, ele pode prestar serviço externo em uma empresa, em uma fábrica de blocos, por exemplo. Então, serviço relacionado à execução de trabalho pelo preso pode ser terceirizado? Pode. Parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público.
A execução indireta não será aplicada pelo poder público, mas ela será supervisionada e fiscalizada pelo poder público. O Estado tem que ter o controle. Parágrafo 2º. Os serviços relacionados nesse artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos e máquinas profissionais, materiais de limpeza, papel, chameques, computadores, máquinas e até mesmo profissionais, ok? Então, serviço indireto pode ocorrer, fornecimento de materiais e também profissionais, que vai trabalhar com estes materiais, por exemplo. 83b. Observe que a lei entrega com a mão, mas puxa com a outra, ela vem controlar. A mesma lei que delega determinados serviços, ela veio segurar. Calma aí, pessoal. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia. Então vejamos. Olha, indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação. Um inspetor, um coordenador do plantão pode ser um terceiro? Não pode. Não pode ser um profissional terceirizado. O agente penitenciário ali, que tem a função de direção, ele pode ser de uma empresa terceirizada? Não pode. Então, direção, chefia e coordenação são pessoas que trabalham para o Estado. São pessoas que tomam decisões em nome do Estado, bem como todas as atividades que exigem o exercício do poder de polícia. Ou seja, dentro da unidade prisional, haverá momentos em que o preso será punido, o preso vai sofrer uma sanção disciplinar. E quem vai aplicar essa sanção? Será um gestor, que é um braço do Estado, é um servidor público lato sensu. Ele pode ser não efetivo, mas exercer ali um cargo de direção prisional. Então, que exercisse esse poder de polícia, esse poder de controle, esse poder de decisão, então tem que ser agente do Estado e é indelegável essas funções. Então, portanto, não pode ser delegado. Classificação de condenados. Existe a comissão técnica de classificação que faz a classificação dos presos. Tem que ser servidor do Estado. Aplicação de sanções disciplinares. Quem aplica é o diretor da unidade prisional. Em alguns casos vai ser o juiz. Mas quando for a sanção administrativa, tem que ser o gestor, um funcionário do Estado e não terceirizado. Controle de rebeliões. Então, quem que vai controlar essa rebelião? Esses grupos táticos que trabalham para contenção de rebelião não pode ser terceirizado, tem que ser agentes do Estado. 4. Transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Então, nós temos aqui que grupos de escolta têm que ser agentes que diretamente ligados ao Estado. Não podem ser agentes terceirizados. Agentes penitenciários, aqueles concursados, ou em alguns casos também os agentes contratados, mas diretamente ligado ao Estado e não terceirizado. O artigo 84, ele mantém com o mesmo texto, mas modificou alguns detalhes. Vejamos, olha, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Mantém-se, então, o preso provisório fica separado daquele que foi condenado, pelo menos na teoria. O parágrafo 1º modificou-se. Olhe como era o texto antigo. O preso primário cumprirá a pena em seção distinta daquela reservada para os reincidentes. Era simples assim. Se você é reincidente, você fica numa cela ou numa ala. Se você não é, você fica separado destes. Agora modificou. Isso aqui não está mais na lei. O que está é o seguinte: os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. E estão aí os critérios. 1. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Presos que cometeram crimes hediondos ou equiparados. Por exemplo, homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro ou equiparados. Tráfico de drogas, terrorismo. Então, neste caso, tortura. Nestes casos, eles devem ficar separados dos outros presos acusados, por exemplo, de crime comum, furto, roubo. 2. Acusados pela prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.
Dessa forma, um preso que comete, por exemplo, o roubo tem violência ou grave ameaça. Ele vai ficar separado, pelo menos em tese, daquele que cometeu pequeno furto. 3. Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos apontados no inciso 1 e 2. Portanto, na prática, hoje isso é inviável. Não existe estrutura ainda na maioria das unidades prisionais, dos presídios, porque nós estamos falando, pessoal, de preso provisório, não é penitenciária. Geralmente as penitenciárias possuem melhor estrutura, mas aqui é preso provisório, cadeia pública ou presídios em regra. Eles ficarão separados, portanto, presos que cometem crimes hediondos ficam separados dos outros. Acusados pela prática de crime com violência e grave ameaça ficam separados de outro lado. E acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos desses 1 e 2 ficam separados da outra ala. É muito inviável isso na prática hoje com a estrutura que existe no sistema prisional, mas vai cair em prova. Fique atento para esses 3 itens. Os parágrafos 3º e 4º também foram acrescentados por essa lei. Parágrafo 2º, 3º e 4º. O preso que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça ficará em dependência separada. Aquele preso que quando cometeu o crime era funcionário da justiça. O exemplo clássico é o oficial de justiça. Ele cometeu o crime sendo oficial de justiça. Ele vai ficar separado dos demais. Ele era oficial de justiça, foi exonerado, depois veio a ser condenado por outro crime. Aí não tem problema mais. Ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal, ficará em dependência separada. Guarde isso. Parágrafo 3º. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Nós já vimos os 3 critérios dos presos provisórios. Agora, presos condenados, em regra, ficam na penitenciária. Os condenados pela prática de crime hediondos ou equiparados vão ficar separados num lugar. Reincidentes condenados pela prática de crimes hediondos com violência ou grave ameaça. Portanto, os condenados não reincidentes ficam separados dos reincidentes, ok? Então, olha, e o item 2 ele fala com violência e grave ameaça. O item 1, somente crimes hediondos, devem ficar separados. O 3, primários condenados pela prática de crime cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. É o caso ali do roubo, exemplo clássico. 4, demais condenados pela prática de crimes ou contravenções em situações diversas ao inciso 1, 2 e 3. Observe que é muito semelhante à situação do preso provisório. Na hora da prova, tome uma dica para o pessoal. Olha, lá no provisório é acusado. Olha, acusados, acusados e acusados. No crime, aqui os presos condenados, não é acusado. Já vem, olha, condenados, reincidente, primários, demais condenados. Aqui é sempre acusados. Não existe reincidência no caso do preso provisório, porque ele ainda ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então aqui é acusado. Já aqui no item 3 são os condenados. Então, condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado. Primeira vez condenado no tráfico, vai ficar separado dos reincidentes. E os reincidentes condenados pela prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, reincidente aqui no caso, por exemplo, de roubo, ficam separados. Os primários condenados pela prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, o primário no roubo, o reincidente no roubo. Exemplos clássicos aqui. Eles ficam separados. E 4, os demais, que não estão aqui nesse bolo do inciso 1, 2 e 3, também ficam separados. Exemplo, o condenado por furto fica separado dos demais. No furto não há violência nem grave ameaça. Então, pequenos detalhes que pode fazer uma diferença na hora da sua prova. E para encerrar esse vídeo, parágrafo 4º. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos, ficará segregado em local próprio. Existe cela destinada a estes presos que têm problemas com outro. Então, para garantir a sua segurança, ele tem direito. Ele pediu uma cela separada
porque a sua integridade está ameaçada, então deve ser atendido. Ok, pessoal, essas são as inovações. A partir do artigo 85, continua conforme está no vídeo aí. Somente isso que nós comentamos aqui são as atualizações. Eu aguardo você no próximo trabalho. Peço paciência, pessoal, porque estou fazendo um curso, então tá sobrando muito pouco tempo para eu gravar. Então, em breve a gente volta a todo vapor. Um abraço e até a próxima. E desculpa também por não estar conseguindo responder as perguntas e nem os comentários dos companheiros. Até a próxima, pessoal.